convidado do programa Flávio Rico de hoje tem o dom de contar histórias. E que histórias! Com carisma, emoção e irreverência, Geraldo Luiz conquistou o Brasil. Nascido em Limeira, Geraldo começou cedo no jornalismo. Seu primeiro emprego foi no rádio, mas é na TV que ele brilha e muito. Em 2007, assumiu o comando do Balanço Geral e foi sucesso. Seu estilo popular e sem rodeios caiu na graça do público. Mais tarde, Geraldo Luiz revolucionou o programa de auditório nos finais de semana da TV brasileira. Com o Domingo Show, ele realizou entrevistas marcantes e trouxe histórias surpreendentes para o palco. Depois de uma polêmica saída da Record, o apresentador desembarcou na Rede TV e seguiu contando boas histórias. E agora, fora da TV, qual será a próxima aventura de Geraldo Luiz? Geraldo, querido. Eu vou fazer o que ninguém faz, levantar para... E aí? Obrigado você. Obrigado você. Você sabe por que eu vim ou não? Não. Na verdade, eu quase que não vim. Por quê? Porque falar hoje sobre televisão, Flávio, telespectadores, saudade de vocês, falar sobre televisão é uma coisa muito séria. Peraí, depois da saída da Rede TV, esse é o primeiro lugar que você vem? Primeiro e talvez último. Eu só aceito falar de televisão com quem respeitosamente entende sobre televisão. Obrigado. Você entende sobre essa máquina tão delicada e que, infelizmente, Flávio, infelizmente, para o público, como telespectador, porque antes do comunicador está o cara que é louco por televisão aberta, mas essa televisão aberta hoje ela está na UTI. Eu acho que ela empobreceu, Geraldo. Empobreceu na ousadia. Exatamente. Não tem mais diretores, não tem mais redatores, gente que pensa em televisão. Não, eu acho o seguinte, veja bem, a televisão no Brasil, ela cresceu e se tornou uma das mais respeitadas do mundo. Sim. Porque nós tivemos aqui profissionais que gostavam de fazer televisão e não tinham como maiores meios de fazer a televisão. Então, eles eram obrigados a recorrer à criatividade. A simplicidade. A simplicidade, ao jeito de fazer, criar um jeito nosso de fazer televisão. Um jeito que falava direto com quem está nos assistindo. Aí, teve um momento, e foi uma linha divisória da televisão, eu acho que você concorda com isso, que vieram os formatos de fora. Começou com reality show, etc., mas aí depois veio um monte de coisa que levou a nossa televisão a se acomodar. E hoje não temos mais pensadores, não temos mais criadores, gente que pensa. Nada contra, existem alguns formatos inteligentes que a gente sabe da necessidade, né, que o mundo mudou. Não, perfeitamente, mas temos que aceitar. Temos que aceitar, mas só formato, você só comprar, pegar daqui um formato que vem de fora. A televisão aberta no Brasil é feita para brasileiros. Quem é que assiste a televisão aberta? É a massa. Geraldo, quero que você me fale, se você conseguir, claro, qual foi o último grande comunicador que surgiu na nossa TV? Você sabe dizer alguém? Hoje, algumas pessoas estão tentando ser apresentador, e não vai conseguir, não vai. Que para televisão aberta existe uma magia muito simples de você fazer. Mas não tem o último quem? Ratinho? Eu acho que apresentador nós temos. Mas hoje o apresentador da televisão, ele ficou refém do formato e do teleprompter. Sabe, eu conheço os comunicadores que... você botava ele no palco, ele era o programa. Por exemplo, eu vou falar do maior de todos para não cometer injustiça com os demais. Você botava o Silvio Santos no programa dele, aquele programa que ele fazia o dia inteiro antes e depois ele passou a ser das 8 da noite à meia-noite. Se você for ver, não tinha formato, não tinha um roteiro. O programa era o Silvio Santos. As colegas de trabalho não eram coadjuvantes. Não eram coadjuvantes. Então ele colocava desde a criança até o idoso. Então o povo se via na televisão dele. O SBT é o único canal
que tem a total autonomia para fazer uma reversão de audiência e reativar tudo aquilo que ele tem pro DNA pronto do SBT, que é o público de tudo que o Silvio fez. E está lá, os programas, o formato da alegria, do auditório, de fazer rir, de fazer emocionar. O Silvio emocionava as pessoas, era uma simplicidade. A fórmula mais simples da televisão, que é o mais difícil de fazer, mas que o Silvio nunca renegou o povo sempre estava junto com ele. Eu participei com ele várias vezes do Troféu Imprensa. Era só o Troféu Imprensa. Silvio Santos passava antes no camarim, cumprimentava todos os jornalistas, com aquele jeitão dele, com o seu nome. Ele sabia de cor e salteado o nome de todo mundo, mas ele fazia questão de perguntar. E aí vinha uma piada em seguida e tal, né? Rico, mas faz jus ao nome, aquele negócio, aquela coisa dele. Aí a gente esperava para entrar, mas o Silvio ia meia hora antes do gravando para o auditório. Aí ele fazia uma festa. Ele preparava o auditório. Quando entrava valendo, o auditório já estava à vontade. Ele sentia cada um do auditório, ele já sabia. Ele fazia um mapeamento visual. Mas o que é isso? Tem que entender de televisão. Para entender televisão, tem que estar do lado de quem? Para quem ele fazia televisão? Para o povo. Para o povo. Se o SBT despertar em tempo e não quiser inventar, eles retomam o segundo. Você viu, a Patrícia beliscou a Rede Globo em vários momentos. Está aí, já está aí a prova. O povo está aonde o povo se vê. Flávio, você sabe que nós ficamos, na época da Record, que eu agradeço demais, demais. Por onde eu passei, eu sempre tive a gratidão do espaço que me deram, daquilo que eu aprendi, né? Já começou na época do Balanço. O Balanço fez uma escola e o Balanço Geral fez os programas regionais e outros. Balanço. Foi lá que o Silvio me encontrou. Foi lá que o Silvio me achou. O Balanço foi a grande prova. A gente ganhava do Video Show. Chegamos a bater o Jornal Hoje. Foi aí que a Record, na época, aí falou assim, vamos pro domingo. Morri de medo. Falei, como você vai pro domingo? No domingo, qual que era a fórmula? Quando nós descobrimos que colocar pessoas simples, histórias verdadeiras e causando emoção, dava audiência e era muito mais barato. E o segredo é contar a história. E o segredo é contar a história, porque se for contar a história, cada um aqui tem a história dela, tem a história do cara que está na grua, tem a história do câmera. Se eu for buscar a história... Então as pessoas gostam de se emocionar, Flávio. A televisão aberta, ela perdeu essa fórmula da emoção. Ela perdeu. O Vale Tudo agora, a Globo acertou muito nesse remake, porque é a emoção do Vale Tudo, do ódio da filha que vendeu a casa. História, tem história. As novelas perderam as histórias que o povo gosta. Tudo que o povo liga, ele tem que ter uma identificação. Por isso que o esporte sempre é esporte. O narrador esportivo nunca vai morrer, porque está na emoção da voz. E ele está sempre contando uma história diferente, porque a bola nunca passa no mesmo lugar. É isso aí. Geraldo, e você... No Domingo Show... 5 anos da frente, Flávio, 5 anos e 3 meses na frente da Rede Globo. Eu falo da Globo como um prêmio, porque a Globo é uma referência, é o sonho, é Hollywood de todo mundo. Mas era uma história simples, porque era o povo no ar, Flávio. Era o povo, era a história que eu viajava lá no interior do Piauí. E que botava na televisão. Botava na televisão, mas aí o povo se via. E deixa eu contar uma coisa, Geraldo. Você vê Você pegava o domingo da Record, uma audiência insignificante, você jogava a audiência da Record lá em cima, e o domingo da Record se aproveitava muito bem disso. Alavancou o Faro, inclusive. Exatamente. Nós nos tornamos um calcanhar de Aquiles para a Globo, para o SBT. Então aquilo foi uma referência para todos nós, até para mim. Por que acabou o Domingo Show? Pois é. Ô, Flávio, tem muita gente de televisão que entende de televisão muito mais do que eu. Você é um deles. E você sempre sabe de bastidores que nós muitas vezes não sabemos. Você sabe disso, Flávio. Às vezes, as notas que você escreve... Das entrelinhas, que aquilo que a gente lê, eu falo, não é verdade, 2 dias depois acontece. Né? E quando você escrevia, parecia impossível que o Domingo Show ia sair do ar. Ia sair do ar.
Mas isso foi uma coisa interna, acho que deve ter sido uma decisão interna de divisão de núcleos, que alguns queriam pela parte jornalística, outros pela parte artística não, mas foi um grave erro, sim, eu vejo, terem tirado o Domingo Show, porque ele era barato, dava resultado, prejudicou toda uma grade. É uma pena, porque estava dando muito certo. Sempre deu. Sempre. Aquele programa era um programa na hora do almoço, logo depois do almoço. Aquilo mexia, prendia, porque você sabia contar a história e prendia a gente até... Ninguém vai largar uma história no meio para depois... Pô, e agora? Como é que foi o fim? Quando nós encontramos o filho do Grande Otelo, você lembra? Lembro. Ligaram na redação e falaram assim, Geraldo, o filho do Grande Otelo está morando na rua no Rio de Janeiro. Eu falei, é impossível isso. Aí fomos lá, resgatamos o filho do Grande Otelo e depois de 6 meses internado, recuperamos ele, está bem até hoje. Então, nós temos lá histórias maravilhosas. O Mário Gomes, você não fez também? Mário Gomes, descobrimos na época, foram histórias incríveis. Você sabe de uma coisa? Quando eu estava no SBT Repórter, num dia... Esse programa tem a obrigação de voltar. Eu também acho. Aí, demos uma audiência extraordinária. O Silvio chamou a gente e falou assim, acabou o SBT Repórter, porque a audiência custa muito caro. Mas ele tinha as coisas dele. O Silvio acertou, mas o Silvio errou muita coisa também. Errou demais, Muito. Ele errava demais. O SBT, tirar o SBT, parar o SBT Repórter, foi uma vaidade dele, porque o programa não podia dar mais audiência que ele. O Gugu sabia disso. O Gugu falou uma vez isso. O Gugu fazia o programa com o Ibope na frente, no minuto a minuto. Crescia muito, ele pedia intervalo, que a gente sabe que cai, entendeu? Geraldo, mas será que essa televisão volta? A televisão só volta se ela voltar a contratar quem ela precisa contratar. Isso na direção, para ter bons diretores. A televisão aberta ela precisa voltar a ter a ousadia do simples. O Silvio é a maior prova disso. O Silvio errou muito, mas ele errou tentando acertar. Ah, mas e se errar? Errou, tira, tá, vamos fazer, mas vamos ter a prática da ousadia. As pessoas hoje não têm mais essa fórmula de sentar e vamos criar um programa onde o público se veja, comercialmente também, obviamente, que venda, que seja, tá, parou tudo isso, ninguém pensa mais, ninguém cria, não tem mais criadores em televisão. É por isso que o público se afastou, porque na internet o cara vai lá e ele se acha no humor. Ele vai lá para o TikTok da vida, o público se vê lá, a identificação maior do público, né? Agora, TV Cazé, Léo Dias deram um choque, isso aqui é um choque para a televisão, para a TV aberta acordar e se reaproximar do seu público, fazendo programas que o público quer. A televisão tem que ir ao encontro do telespectador. É isso. Não esperar o telespectador vir ao encontro dela. É isso. Não pode inverter essa mão, entendeu? Geraldo, vamos viajar para o mundo do faz de conta. Eu gosto disso. Embarcamos Eu gosto disso. e chegamos no SBT. Vamos dizer que o SBT te contrate hoje. Ele que é hoje a TV com maiores perspectivas para isso. Por que você fala isso? Tá. Por causa que eu acho que o SBT, eu estou me baseando até no que a Daniela disse, é uma televisão que a gente precisa resgatar o DNA dela. E eu acho que você... E o público do SBT está, inclusive, esperando isso. Exatamente. O público do SBT quer isso. Aí veio o Geraldo, o comunicador, o contador de história, e tá bom, eu sou diretor artístico do SBT e diretor de programação também, eu sou o Boni do SBT, o novo Boni. Aí eu te chamo, Geraldo, eu quero te contratar. Nós estamos na viagem do faz de conta. Geraldo, quero te contratar. Você aceita? Eu tenho isso para te pagar, tudo bem? Você fala, tudo bem. Aí, mas Geraldo, eu quero que você coloque no ar o programa que está na tua cabeça. Qual é o programa que está na tua cabeça? Você imagina como tem um Globo Repórter, poderia ter o Globo Histórias. No SBT, como teve o SBT História. Um SBT Histórias, viajando. Quantas histórias lindas que tem no interior do Maranhão. Imagina um Viva a Noite reformulado. São tantas coisas que o SBT precisa e que está lá assim pulsando, está latejando
e que o público volta lá abraçando tudo. Eu não tenho... Na Rede TV agora que eu saí, eles me propuseram voltar com o Repórter Cidadão. Toda tarde, não é? Toda tarde. Você ficou sabendo disso? Fiquei. Eu botei esse negócio, deu a noticinha, discreta. Fala uma coisa para mim baixinho, vem cá. Fala. Quem te conta essas coisas? Assim? Não posso falar. Como você descobre? Eu não posso como falar. Você descobre? Sabe por quê? Porque você me conta coisa e eu não conto o que você me conta. Entendeu como é que é? Entendi. Então, aí eu fiquei sabendo. Conta, fala. Eu fiquei sabendo que o Geraldo tirou os 2 programas dele do ar. Tiraram. Isso, vai que eu Negócio de, né? De dinheiro. De dinheirinho. Tá. Por causa de dinheirinho. Olha que fonte. Mas não vou falar por que faltou dinheirinho. Deixa quieto isso. Também não interessa. Tá, mas e aí? Mas aí, falaram assim, o Geraldo e a Rede TV tem um projeto novo para o final da tarde, todo dia. Polícia. Não. Eu falei assim, mas Geraldo, o que ele vai fazer no final da tarde? O que é bom fazer no final da tarde? Eu falei, polícia, noticiário, jornalismo, meio um balanço. Pode ser por aí. A conversa é por aí. Aí eles queriam que eu fizesse o Repórter Cidadão. Como no meu contrato tinha para a gente fazer aos domingos, né? Aí falou assim, o Geraldo foi demitido. Não foi demitido. E se tivesse sido demitido, eu falaria, porque comigo não tem, porque isso pode acontecer com qualquer... Nós somos os trabalhadores da televisão. Qual o problema? Qual o problema de repente, chegar no meio e falar, Flávio, muito obrigado. Eu já fui demitido. Qual o problema? As pessoas colocam um peso hoje só para dar like, que hoje eu também entendo, mas não foi isso, até porque eu sou contratado. Né? Meu contrato até setembro. Mas quando retiraram o programa do domingo, eu falei, olha, fui contratado para o domingo e para as terças, e não para um diário policial. O que eu faria hoje, se me convidassem, eu já falei para você, eu não tenho medo de trabalhar, sou trabalhador. Se tiver que fazer um trabalho diário, um programa diário, todo dia de novo, vou levantar, faço todo dia. Já fiz tantos horários, me colocaram de madrugada, eu fiz de madrugada. Eu lembro. Tudo, então... Chegava lá às 5 horas da manhã, né? 4h30 da manhã, e fora isso gravava o dia todo dia gravando, que eu sou de rua, que não adianta, quem achar que a audiência só vai dar em estúdio hoje, o povo tem que estar... O povo, quando se vê alguém falando, o povo vai e fica lá. O cara que ficar só em estúdio não vai ter audiência. O jornalismo é prova disso, né? O jornalismo, quando você vê que tem um repórter que vai lá, é por isso que eu sempre briguei, quando tinha as grandes tragédias, mesmo aos domingos, falei, eu quero estar lá. Quando aconteceu o Brumadinho, mas não precisa, você não precisa ir, chama o repórter aqui. Eu falei, não, eu quero estar lá, eu preciso. O povo sempre viu o Geraldo Luiz linkado com a realidade. Eu sempre precisei, eu não quero nunca perder isso, né? A Rede TV, para mim, eu quero agradecer a Rede TV. Eu sou um profissional, Flávio, é claro que... Você saiu pela mesma porta que você entrou. Mesmo. Eu nunca... É claro que todas as empresas têm, algumas têm estrutura maior, outras têm uma... A gente tem que entender isso. Mas a maior estrutura que o profissional tem que ter é a força de vontade dele. Essa é a vontade de fazer. Você faz com isso aqui, grande. Então, e a Rede TV, eu tenho que agradecer, porque eu queria voltar os domingos na Record. Falei, me devolva os domingos, o povo está esperando a gente lá. Não vai ser possível. E a Rede TV, corajosamente, talvez nem podendo, encarou. Falou, vamos botar esse maluco no domingo. Vamos botar. E aí entrei com esses concorrentes, com o gigantesco Luciano, com o Portiolli, que estava dando de braçada. Sabe o que eu achava? Eu sempre... Seja direto e cruel, por favor. Não, cruel não. Eu acho que não era no fim da tarde o teu horário. O teu horário tinha que voltar aquele depois do almoço mesmo. O pessoal ia enxergar o domingo show ali. Olha, eu sou um cara que eu gosto de ouvir, eu calo a boca, eu estou sentindo hoje falta na minha vida de trabalhar com pessoas que sabem muito mais do que eu. A grande magia da televisão é quando você senta numa mesa, que você fica assim, ó, parado e ouvindo falar, como eu não tive essa ideia?
Que ideia maravilhosa, que quadro. Diretores, vamos errar! Errar, mas vamos tentar. Errar! Mas porque atrás do erro vem um acerto. Exato. De tanto errar, você tem aquela grande ideia que ninguém teve. Puxa, não, Geraldo, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas quando eu soube que o Geraldo ia para a Rede TV, ia para o domingo da Rede TV, eu falei, ele vai voltar logo depois do almoço, ele vai amarrar todo mundo ali, a concorrência seria menor. Talvez possa ter sido o meu erro disso aí do horário, pode ser. Pode ser, por quê? Pode ser. Porque nós entramos no olho do furacão, né? 5 horas, 6 horas. Meu Deus, você pegando futebol, Luciano Huck, pegou tudo pela frente. Eu nunca tive medo disso. E a gente era o último carrinho. Você sabe que daquele carrinho da Fórmula 1? Por que eu entrei aos domingos? O nosso... Você imagina, o Huck... Portiolli... Né? Voando? Voando. Aí vou eu lá. Com a tua charretezinha. Estou com a minha charrete na mesma pista que eles, que um dia eu dei 15 pontos. Então eu estou na vitrine, eu queria estar na vitrine para falar, o cara existe. Tá aí, é o cara que conta histórias, contar histórias é barato, pode dar... E eu achei que ia dar audiência, de verdade. Eu achei... Nós demos só com True Crimes, né? Quando eu fui o repórter policial, que eu fiz o caso do irmão da Suzane Richthofen, ali deu, né? 3,5. Foi o primeiro 3,5. Aquilo foi um gozo. Rede TV. Porque foi um furo aquilo. Você fala, mas só 3,5. Sabe o que representa hoje 4 pontos? É muita coisa. É muita coisa. Não é mais a televisão dos 40 pontos do Gugu. Não, isso não existe. Não existe. Mas eu falo, no SBT, o SBT tem condições reais de voltar com alguns programas a dar 6 pontos, 8 pontos. Tem. O SBT ainda tem essa força, tem essa vitamina interna que está pronta lá. Dani. Vem cá. Se a Dani chegar hoje, telefone. Geraldo, vi tua entrevista lá com aquele louco do Flávio Rico. Faz assim, Geraldo, vem cá. Você vai? Claro. Como? Na hora. Né? Escuta, veja só. Primeiro que eu sou um profissional. Segundo que nós estamos falando de uma emissora com estrutura e o povo já está lá, o povo está pronto. Tem televisão que o povo tem que fazer. Eu vim de circo. E o circo me deu a dignidade de voltar a comer. Então, era um garoto só que estava lá, que eu queria estar perto do circo. Do circo, dos artistas, porque todos os artistas iam lá. Trapalhões estavam lá, Beto Carreiro estava lá. E eu queria pedir, né? Queria pedir a ousadia, a petulância. Você tem que ser petulante. As pessoas não são mais petulantes, né? A esposa do Jô, no documentário, do Jô Soares, ela falou uma coisa assim que A Flávia. A Flávia, ela foi genial. Ela falava, meu Deus, o Jô tinha saído na época da Globo, com aquela estrutura da Globo, que já era Globo, e foi para o SBT. Na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme. Eu olhei aquele cenário, falei para ele, mas amor, só tem não está nem pintado, só tem 2 luzes dando cor no tablado. Olha o que ele fez. Mas tem o Jô Soares, né? Então as luzes aqui, o cenário não vai importar. Mas olha a inteligência e a ousadia do Jô. Lá ele seria o Jô Soares numa bancada como essa, entrevistando, mas a Globo, com aquela estrutura que poderia ter um cenário maravilhoso. Não, ali não. Não. Mas aí onde a Globo voltou a enxergar o Jô? No SBT. No SBT. O SBT tem um poder popular de massa, de Brasil, que nenhuma tem. O SBT fala com o povo. Mas a Globo está enxergando isso também. Tá. Levando a Eliana, que é popular. Exato. O Paulo, quando o Paulo foi para lá... Paulo Vieira? O Paulo Vieira foi. Aliás, eu vou contar uma coisa... Esse cara é talentoso. Quando eu vi ele no Porchat, o dia que o Porchat me chamou, lá para gravar... Lá na Record. Na Record, tal. Eu falei, cara, esse Paulo Vieira é muito talentoso, esse cara vai parar na Globo um dia ainda. E falei para 2 pessoas que estavam lá. A Globo tem a necessidade de contratar essas pessoas e vai encontrar esse cara. Enxergou. E eu vi com muito... Foi um grande sinal para nós, comunicadores populares, o Paulo Vieira lá, sabia? De ver um cara popular que fala com o povo, que é que ele fala com o povo, né? Fala direto. Direto com o povo, né? Você fez agora o que história... Que história é essa, Porchat? Adorei. Pô, é lógico. Se ele não chamasse você, ia ligar para ele. Muito bem. Pô, o maior contador de história. Foi sensacional. Mas é divertido esse programa. É divertido, mas por quê? Pessoas certas fazendo coisa certa. E você sabe de uma coisa? Vou contar uma coisa que ninguém sabe. Do Porchat?
envolve ele. Que história é essa, Envolve Flávio ele. Rico? Essa história é legal. Eu escrevi um livro com o Zé Armando Vanucci. Daí eu tive a ideia de um outro livro. Que eu vou contar aqui que não tem... O título seria assim, As Histórias que Me Contaram. Eu não ia escrever nada, mas eu ia procurar o Geraldo, Fausto, que é meu amigo, o Tom, que já me enviou, inclusive, uma história, pessoas assim chegadas e tal, e vocês iam contar a história para mim. E eu ia publicar isso. Aí, ele lança o Que História é essa, poxa? Eu falei, acabou o livro. Mas não, sabe por quê? Porque você tem uma trajetória. Quando se fala de você, Flávio, a gente está falando da contramão de tudo que se fala de televisão, de tudo. Hoje você é essencial, Flávio, para trazer aqui pessoas realmente que amam isso aqui. A televisão está Isso órfã aqui de é a tudo. tribuna da televisão. Tem que... Isso aqui é a defesa da televisão. defesa. E quando a gente critica a televisão aqui, é porque a gente gosta dela, a gente quer o melhor para ela. Geraldo, nós temos aqui, no nosso programa, um momento que se chama Abrindo as Redes. Olha aí, Geraldo. Que saudade, hein? É assim, Flávio. Esse cara... Ele aparecia na tua casa, sem avisar. Esse dia aí foi o seguinte, eu tinha mudado de casa e aí eu falei, Marcelo, estou mudando de casa, eu queria que você visse a minha casa. Aí esse dia você pode ver que a sala está até vazia lá atrás, ó. Porque não tinha nada, porque eu não tinha mudado. A perda do Marcelo, para mim, ela foi Perdeu um pai. Perdi parte do chão. Perdi meu protetor, a família me culpa até hoje. Essa semana retrasada, uma pessoa muito ligada a ele, que fora do ar eu falo para você quem é, que é teu amigo, me culpou. Culpou por quê? Porque ninguém mandava no Marcelo. Quando ele descobriu o câncer, que ele retirou o tubo da químio dentro do hospital, eu falei, Marcelo, não faça isso. E que ele me deu um esporro, falou, decidi, não vou fazer mais, não quero fazer aquilo. Eu lembro desse dia. Eu não tive interferência. Eu não tenho que explicar isso, porque apenas ele que está no plano espiritual, apenas a Lu... Você não incentivou, não disse nem não. Nada. Quando ele pediu para procurar este homem, que ao meu ver deveria estar preso, chamado Lair Ribeiro, preso, não pelo Marcelo. Que ele falou, me leve na casa do Lair Ribeiro. Fomos lá, já contei essa história. A decisão foi dele. Quando ele desceu o elevador, ele falou, vou ligar para o Albertinho, estou mentindo, doutor Alberto. Que ligou na minha frente, falou, não vou segunda-feira fazer a químio, começou a discutir, e como eu falei com ele, ele me empurrou dentro do elevador. Ele disse, você é meu amigo ou não? Eu falei, calma, estou com você. Me internei com ele naquele hospital clandestino do Lair, dos 150 mil dólares que o Marcelo pagou. Foi ele, não fui eu. E há 2 semanas atrás, um amigo dele falou, olha, eu tenho mágoas do Geraldo, porque o Geraldo... Marcelo não precisou de ninguém para fazer o tratamento alternativo dele, que eu me internei com ele, que aquelas drogas que o senhor injetou nele, que o senhor injetou também em mim. Foram experimentos, foram um laboratório, com tudo que nas outras salas de internação, tinham pessoas em laboratório fazendo testes. Isso eu não tenho medo do senhor. Absolutamente. Nada. Porque essa voz, enquanto tiver voz, vai estar falando a verdade, que foi o que o senhor prometeu e que o senhor disse dentro do apartamento. Se você fizer, Marcelo, o tratamento normal da quimioterapia, você está morto em 3 meses. O senhor disse isso. Então, só para dizer, e depois eu tomei uma cuspida na cara de uma dessas pessoas que me cuspiu na cara dentro do hospital, dizendo que, olha, você ajudou a matar o meu pai. Eu não ajudei. O seu pai já ia morrer. Marcelo decidiu fazer esse tratamento alternativo porque ele quis, ninguém mandava
no pai de vocês. Vocês, filhos, sabem. Quando ele se fechou, que ele não quis receber ninguém, falei, Marcelo, tem colegas querendo falar com você, por favor, tal, tal. De novo, não quero falar com ninguém. Não fui eu que não deixei, ou a Lu que deixou ninguém. Ele não falava com Ele ninguém. não quis falar com ninguém. Eu falei, receba, existe uma quimioterapia, Marcelo, a quimioterapia do amor. Você precisa receber pessoas. Ele se fechou dentro daquele quarto escuro, onde nós ficávamos com ele semanas e semanas e semanas. Fechado, escuro, não tinha luz, não tinha uma fresta. Então, por favor, não transfiram a mim, não me culpem, como há 2 semanas eu vi que eu fiz alguma coisa para o Marcelo, que o Marcelo é que decidiu. E eu conheci bem o Marcelo Rezende, muito bem. Conheci o Marcelo Rezende andando na rua da minha casa, nos encontramos ali, nos tornamos grandes amigos. Marcelo não, ele só fazia aquilo que ele bem entendia. Eu não tive... Ele ouvia, mas a vontade dele, ele tinha muito determinado aquilo que ele queria fazer. Recentemente recebi uma pequena mensagem dele. Ah, é? Que eu fiquei... Foi um bálsamo ter... O que ele disse? Flávio, melhor não. Não pode falar. Não, mas assim... Eu respeito. Geraldo, nós temos uma foto aqui que acho que vai mexer um pouquinho mais com você. Quer ver? Acho que foi o mais difícil da tua vida. Quer ver? Olha lá. Tá. Maravilhosa doutora Ludmila, doutora Stefani. Aí foi o dia que depois de quase 45 dias internado, que aí o Covid levou milhares de vidas. Nossa. Foi um momento espiritual em que as pessoas, infelizmente, elas pioraram depois do Covid, tudo mentira. Depois da pandemia as pessoas melhoraram, não, porque quem era bom já era bom antes da pandemia. Já era bom. E quem era ruim continua sendo ruim. Continua sendo ruim, ruim, então. Mas o Covid espiritualmente alertou a minha alma, o meu espírito, de muita coisa. Eu saí outro, Geraldo. Saiu outro? Quando você volta... Fala do Geraldo antes e do Geraldo depois. Você já precisou de alguém de novo? Toma cuidado que às vezes a vida te tira de cena e você vai precisar de quem você menos precisa. E a cama, a doença, ela é um filtro para a alma. Para aqueles que espiritualmente têm esse despertar, quando você fica doente, você volta para dentro de você, você encontra um outro ser dentro de você. E eu encontrei aquele Geraldo menino, aquele Geraldo que precisava tirar o pé de uma série de coisas. Eu nunca fui apegado a nada, mas o Covid, eu falei, eu preciso voltar a cuidar de mim, fazer as coisas que eu gosto mais, continuar fazendo televisão, brigando por televisão. Você fez uma terapia com você, do espírito, valorizando as coisas que eu já valorizava, mas muito mais, muito. Fiquei 85% pulmão tomado, só o meu filho ficou comigo, né, naquela UTI, vi 3 pessoas do meu lado irem embora, assim, conversando com elas, internamos juntos, em dias, esses três colegas de UTI indo embora. Então, se isso não tiver um despertar em você, se você não ficar diferente, o que vai? O Marcelo estava diferente no final, e ele começou a falar assim, começou a falar sobre a vida, começou a falar sobre tudo. Ele já estava... sabendo que... O Marcelo tinha um sonho, ele queria ter gravado um auto-reality, ele tinha comprado uma câmera. Ele me contou disso. Tá vendo? Então... Ele queria fazer um auto-reality, a vida dele, e se impor os próprios desafios. E ele gravou, tá? Chegou a gravar? Chegou. Gravou 12 capítulos. E onde está esse material? Você tem ele, Geraldo? 12 capítulos. Está com você? 12. Câmerazinha na frente, contando as coisas. Ah, que maravilha. 12 capítulos. Mas ele queria, depois de curado, ele queria continuar fazendo e reverter isso aos portadores... Para bem das pessoas. Das doenças. E aí, eu e ele, nós tínhamos um propósito, que agora eu quero falar para vocês, que eu já tinha com ele, antes dele com ele, ele falou, topo, isso eu quero fazer. Eu tive já a Casa da Sopa,
Mas eu quero fazer em breve aqui em São Paulo uma casa de apoio a famílias com câncer e quero colocar o nome do Marcelo. Por exemplo, muitos tratamentos, muitas mães que vêm fazer tratamentos em Barretos não tem o local da estadia, de ficar, para dormir com seus filhos, para dormir com a sua família. Os acompanhantes. Com os acompanhantes. Então, eu quero ter uma casa onde a pessoa, vai fazer o tratamento, vai fazer a quimio, vai ficar 2 semanas. Então, a mãe fica hospedada na nossa casa, na casa Marcelo Rezende. Tem uma outra foto importante aqui, mas muito importante para você, quer ver? É isso aí. Quem é esse cara aí? Esse cara. Filhos, eles representam a sequência de Deus nossas, né? É uma alma. O João Pedro é de uma bondade. O João Pedro tem hora que é filho, tem hora que é pai, tem hora que é irmão. O João Pedro, ele me ensina demais. A alma do João, Flávio, a alma do João é uma alma muito diferenciada. Eu falo, como que a bondade de Deus em ter me dado um único filho único, me deu uma alma tão especial como o João. Também no Covid, falava, filho, você não precisa ficar no hospital. Né? Falar do João é falar do meu segundo coração. Filhos nos dão um coração à parte. Isso é verdade. Então, é um coração, é o meu segundo coração. Você não consegue dizer, mas ele consegue falar para você. Quer ver? Fala, pai, tudo bem? Pai, primeiramente, venho aqui falar para você que eu sou seu maior fã. Eu te amo muito. Tenho muito orgulho de ser seu filho e de ter esse pai, esse cara, esse homem maravilhoso que faz parte da minha vida e aqui em casa também. Eu tenho certeza que o povo brasileiro também tem muito orgulho de ter o Geraldo Luiz na vida de todos. Te amo muito, tenho muito orgulho de ser seu filho, viu? Conta sempre comigo e sou muito feliz de ter você na minha vida, viu? Um beijo, fica com Deus e até breve na televisão. Esse moleque eu conheci com 17 anos. Menos. Menos? Menos. Você conheceu com uns 14. Mas tem mais uma pessoa que quer mandar um recado para você aqui. Manda aí, por favor. Bom, em relação ao Geraldo Luiz, o que eu posso falar é de uma grande amizade que hoje eu sinto por ele. A gente não começou bem, não. Na verdade, a gente começou brigando, né? Na época nós éramos concorrentes no horário da tarde, ele tinha o programa diário da tarde dele na Record. E partiu dele, ou do pessoal da produção, sei lá, uma série de acusações ao nosso programa, que nós fazíamos manobras para tirar as atrações deles, os furos de reportagem, enfim. Mas acabou acontecendo um episódio muito, muito, muito triste na minha vida, que foi a morte do meu primo, do Chorão. E ele se aproximou de mim, e quando ele se aproximou de mim, foi com um respeito tão grande pela minha dor, sabe? Foi com uma delicadeza, assim, de sentimentos mesmo, para abordar aquele assunto comigo naquele momento totalmente de luto, que a partir dali eu reconsiderei. E a partir daí pintou uma amizade mesmo que eu considero muito sincera, considero muito bonita e eu espero ter para sempre realmente. E a nossa amizade não depende de prefixo, não depende de canal, não depende de nada. Só depende do nosso canal de comunicação um com o outro direto. E esse canal passa mesmo pelo coração. Beijo para você. Tchau. Quando você está no chão, eu sempre tive algumas perseguições em televisão gratuitas. Porque, Flávio, eu tive erros em televisão, mas eu nunca te olhando nos olhos. Eu nunca eu pisei em ninguém, nunca pisar em colega, falar mal de colega. Porque é um corredor muito estreito, é um corredor onde tem muito. E eu tenho 2 pessoas que, num momento muito difícil da minha vida, que eu não quero lembrar, eu não preciso lembrar dessa ferida, foram de uma justiça comigo. E eu não esqueço disso. Uma delas foi a Sônia, onde estavam me pisando e ela foi muito correta. E você, Flávio? Eu? Você foi... Aquele texto que você escreveu, às vezes eu confesso, quando eu estou tomado por vinho, eu pego e leio aquele texto, que você foi de uma coragem... Porque falar é um ato de coragem.
falar a verdade, você já ofende, a verdade ofende. Mas quando você escreve, porque quando você escreve, vira documento. E quando você... Então, imagina aquelas pessoas lendo aquela verdade que ninguém tinha coragem de dizer, que ninguém tinha coragem de falar do que eu estava passando, de uma injustiça na minha vida, e veio você, que eu nunca pedi nada a você, e você, de uma forma isolada, solitária, quando eu abro no outro dia a tua coluna, que eu leio aquilo, você me fez chorar por dentro e falar, puxa vida, alguém me enxergou da forma que eu sou. É isso aqui, o que o Flávio, que não me conhece, mas que me conhece da maldade que fizeram, que é mentira, escreveu. Então, eu tenho essa gratidão no coração por você. Irmão, eu ia ficar o dia inteiro, Acabou? A noite inteira, acabou. Mas a gente acaba aqui de uma forma diferente. Nós terminamos com uma selfie. Olha, mas você... Fica aí! Mas quem diria? Olha lá, Geraldo. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Que você continue defendendo a TV brasileira, a nós que me amamos, ajuda nisso, e que a TV aberta volte a fazer televisão pro povo. Me ajuda nessa, hein? Total, conta comigo, tá? Bora. Te adoramos, você Obrigado. é muito necessário. Obrigado, meu povo. Gente, até terça, tá bom? Obrigado.